Sabe esse personagem aqui? O nome dele é Mance Rayder, e ele é rei dos selvagens. Ele teve uma aparição curta na série Game of Thrones e até morreu na 5ª temporada da série, mas na saga de livro As Crônicas de Gelo e Fogo, ele ainda continua vivo. Nesse vídeo você vai entender o porquê ele é um dos melhores personagens das Crônicas de Gelo e Fogo e como a sua história poderá ser desenvolvida no livro Os Ventos do Inverno. Há milhares de anos, quando Brandon Stark construiu a muralha com a ajuda dos gigantes e dos Filhos da Floresta, após a longa noite, o que se seguiu foi um novo começo para o norte. Mas também uma separação cruel entre dois povos que compartilham uma mesma herança. Sua estrutura de gelo, erguida com a força dos gigantes e a sabedoria dos Filhos da Floresta, foi moldada por magia ancestral que continua a mantê-la de pé, desafiando o tempo, as tempestades e a própria natureza. Mas como toda construção feita com magia, ela carrega consigo uma vulnerabilidade, que em um futuro distante, poderá ser explorada. Os primeiros homens que haviam ficado do lado errado da muralha moldaram uma sociedade que preza por sua liberdade acima de tudo. Uma liberdade que, embora brutal, era o seu único caminho de sobrevivência. Apesar das monstruosidades, a fome e o frio intenso eram os piores inimigos do povo livre. Mas a muralha, erguida para proteger o sul da ameaça das criaturas além dela, tornou-se também um símbolo de repressão. E por mais que o povo livre desejasse cruzá-la, não era apenas o frio ou a fome que os detinham, mas sim o poder imenso da estrutura que se erguia diante deles. Dentre as lendas que circulam entre os selvagens, uma se destaca, o Berrante de Inverno, ou Berrante de Joramun. Este chifre mágico, segundo a lenda, tem o poder de derrubar a muralha, o único objeto capaz de desafiar a força de magia que a mantém intacta. Dizem que, quando Joramun, um dos antigos reis para lá da muralha, soprou esse berrante, ele acordou os gigantes que dormem sob a terra. A terra tremeu ao som de sua chamada, e os gigantes se levantaram de seu sono milenar. Para o povo livre, o berrante de inverno é um símbolo de esperança, pois se ele for soprado novamente, acredita-se que a muralha cairia, e com ela, a última barreira que o separa do mundo do sul. Mance Rayder acreditava que o berrante estava escondido nas profundezas de uma sepultura congelada nas enormes montanhas conhecidas como Presas de Gelo. A busca por esse artefato lendário tornou-se um dos maiores objetivos de Rayder, que sonhava com a destruição da muralha e a liberdade de seu povo. A muralha, com toda a sua força, sua resistência e sua magia, pode um dia sucumbir a esse berrante, esse eco ancestral de um poder esquecido. E quando isso acontecer, quando o som do berrante de inverno ressoar nas terras congeladas, não será apenas a muralha que cairá, mas o próprio equilíbrio do mundo de Westeros, que nunca mais será o mesmo. No ano 256 depois da conquista, Mance Rayder nasceu entre os selvagens, mas seu destino tomou um rumo diferente. De acordo com Selyse Florent, seus pais eram uma mulher comum do povo livre e um homem da Patrulha da Noite. Quando Mance ainda era uma criança, ele foi levado para ser criado dentro da muralha. Aos poucos, o jovem Mance foi sendo moldado pela vida da Patrulha da Noite, onde foi treinado e, quando atingiu a idade, tomou o negro, tornando-se um patrulheiro. Durante seus primeiros anos, serviu em diversos castelos, incluindo na Torre Sombria, onde conheceu homens como Qhorin Halfhand, Sir Alliser Thorne e Jorah Mormont. Mance também costumava cantar sobre Bael, o Bardo, após retornar de suas patrulhas além da muralha. Em algum momento entre os anos 286 depois da conquista e 288 depois da conquista, Mance acompanhou o Lorde Comandante Corgil em uma viagem a Winterfell, onde teve um encontro com Ned Stark e os jovens Robb Stark e Jon Snow.
Anos se passaram e algo dentro de Mance não se conformava com a sua vida de patrulheiro. Durante uma patrulha no norte da muralha, próximo ao Passo dos Guinchos, ele foi ferido por um gato das sombras. Gravemente machucado, foi encontrado e levado por uma mulher selvagem para uma aldeia isolada. Enquanto ele se recuperava, uma mulher, uma filha de feiticeira, costurou seu manto rasgado com o mais precioso tecido que ela possuía. Uma seda escarlate vinda de Ashai. A seda era um tesouro raro que ela havia adquirido com comerciantes e, ao oferecer esse presente, demonstrou uma grande generosidade. O manto remendado com a seda vermelha era um símbolo de sua bondade e, ao mesmo tempo, uma lembrança de que os selvagens também poderiam ser amigos. Quando Mance retornou à muralha, sua capa remendada foi tomada por Sir Dennis Mallister, que mandou que ele trocasse o manto por uma capa negra, típica dos patrulheiros. Para Mance, essa violação de sua liberdade foi o estopim. Ele não poderia mais se submeter às regras da Patrulha da Noite, uma vida de servidão que já não fazia mais sentido para ele. Assim, no dia seguinte, Mance fugiu da Torre Sombria, decidido a escolher seu próprio destino. Ele se afastou do negro, do rigor dos votos e das imposições da muralha, e se uniu ao povo livre. Com os selvagens, ele se tornou uma figura de liderança. Suas habilidades sociais logo o elevou à posição de rei para lá da muralha. Mance passou mais de uma década unindo 90 clãs selvagens. Seu objetivo não era apenas garantir a sobrevivência do povo livre, mas também prepará-los para a ameaça iminente dos caminhantes brancos. Mance acreditava firmemente que, caso não atravessassem a muralha, todos seriam destruídos pela força sobrenatural que se aproximava. No primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos, Mance Rayder é mencionado de forma indireta, mas sua importância começa a crescer ao longo da saga. É revelado que, durante a visita do rei Robert Baratheon ao Winterfell para ver seu velho amigo, Ned Stark, Mance estava presente, embora ninguém soubesse de sua presença. Mance, que havia sido criado na Patrulha da Noite e agora vivia entre os selvagens, soubera da visita de Robert através de fontes na patrulha. Mance decidiu participar das festividades. Ele escalou a muralha perto do Monte Longo, roubou cavalos ao sul da Nova Dádiva e viajou até Winterfell disfarçado. Sua presença passou despercebida por Eddard Stark, que não o reconheceu de uma visita anterior, quando estava com o Sr. Comandante Corgil. Nem mesmo Benjen Stark, irmão de Ned e membro da Patrulha da Noite há anos, o reconheceu, pois nunca havia encontrado Mance. Disfarçado como músico, Mance tocava alaúde no banquete, o que lhe dava uma boa oportunidade para se infiltrar sem levantar suspeitas. Durante essa mesma época, Mance conheceu Dalla, uma mulher selvagem, durante sua viagem de volta para as terras além da muralha. Sua jornada é interrompida quando um grupo de selvagens intercepta Bran Stark na Mata de Lobos. Osha, uma das capturadas, sugere capturar Bran e entregá-lo como refém a Mance. Mas seus planos são frustrados quando Osha é capturada por Robb Stark. Mais adiante, um selvagem capturado revela a Qhorin Halfhand que Mance está reunindo um exército de selvagens, unindo os diversos clãs em um movimento que viria a se tornar um dos maiores desafios para a Patrulha da Noite e os reinos ao sul da muralha. Mance Rayder é retratado nesse primeiro livro como uma figura misteriosa, cujos planos para o futuro do povo livre e suas intenções de se rebelar contra a muralha começam a ganhar forma. No segundo livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo, A Fúria dos Reis, rumores sobre Mance Rayder e os selvagens abandonando suas aldeias começam a circular. Isso leva a Patrulha da Noite a se reunir em uma grande patrulha para o norte da muralha, sob a liderança do Sr. Comandante Jeor Mormont. Craster, um homem que vive além da muralha, informa ao Sr. Comandante Mormont que Mance Rayder está reunindo os selvagens em presas de gelo. Jeor Mormont teme que Mance esteja planejando atacar o sul,
ameaçando os 7 reinos. Em uma tentativa de explorar mais a fundo os movimentos dos selvagens, Mance envia Alfin mata-corvos para investigar ao longo da muralha. No entanto, ele acaba sendo morto pelos homens de Kjorn Halfhand, que estavam em patrulha. No livro A Tormenta de Espadas, Mance Rayder e seus seguidores continuam suas escavações em busca do lendário Berrante do Inverno, o artefato que poderia derrubar a muralha. No entanto, o chifre não é encontrado. Quando Jon Snow se encontra com Mance em Presas de Gelo, sob o pretexto de se juntar ao seu grupo, um bardo canta A Mulher do Dornês. Jon acaba confundindo Tormund, terror dos gigantes, com Mance, mas na realidade o verdadeiro Mance Rayder estava disfarçado como o bardo. Mance ordena que Jon se junte a Tormund e escale a muralha, e Jon Snow escapa em Coroa da Rainha. Mance Rayder lidera o ataque à muralha durante a Batalha de Castelo Negro, enquanto Jon Snow assume a liderança na defesa do castelo. Apesar das grandes dificuldades enfrentadas pelos defensores, Jon Snow consegue manter as forças de Mance à distância na baía. Quando Sir Alliser Thorne e Janos Slynt chegam em Castelo Negro e assumem o comando, eles enviam Jon Snow em uma missão suicida: matar o rei para lá da muralha, durante uma reunião diplomática. Na tenda de Mance, um grande berrante é exibido e Mance finge que ele é o lendário Berrante do Inverno, ameaçando usá-lo para destruir a muralha. No entanto, ele revela que o verdadeiro motivo de sua invasão não é destruir a muralha, mas atravessá-la, buscando usá-la como um escudo contra a ameaça crescente dos outros e suas criaturas. Nesse momento, o rei Stannis Baratheon chega com reforços inesperados e, apesar do número considerável de selvagens sob seu comando, Mance Rayder não consegue organizar suas tropas de forma eficaz. O exército de Mance é destruído pelas forças de Stannis. Durante o ataque, a esposa de Mance, Dalla, morre ao dar à luz um filho de Mance. Em O Festim dos Corvos, a trama de Mance Rayder começa a se distanciar significativamente da série. Mance é queimado vivo por Stannis Baratheon após se recusar a ajoelhar-se perante ele. No entanto, nos livros, os eventos tomam um rumo bem diferente. Jon Snow, ciente das intenções de Melisandre de sacrificar um sangue real para despertar o Dragão de Pedra, envia secretamente o filho de Mance, junto com Gilly e Mestre Aemon, para longe da muralha. Ele acredita que o título de Mance, Rei para lá da Muralha, poderia ser o suficiente para que Melisandre considerasse seu filho um candidato para o sacrifício. Sob a proteção de Samwell Tarly, o grupo parte para a Vila Velha, na Campina. Após a morte de Mestre Aemon, o filho de Mance Rayder recebe o nome de Aemon Canção de Aço. Aqui eu vou te explicar bem o que acontece porque pode parecer um pouco confuso, tá pessoal? Então presta atenção aí. Mance Rayder é supostamente queimado vivo pelo Stannis Baratheon com o povo livre que se rendeu, membros da Patrulha da Noite, homens do rei e homens da rainha como testemunhas. O novo senhor comandante Jon Snow ordena que Garth, Pena Cinza, Doce Donnell Hill, Ulmer e Ben Barbudo disparassem flechas em Mance para acabar com o seu sofrimento num ato de misericórdia. No entanto, ninguém sabia que o Homem na Fogueira era, na verdade, o Senhor dos Ossos. Melisandre usou sua magia para trocar ambos. E rola uma outra confusão ainda, pessoal. Durante um treino de espadas no pátio de Castelo Negro, Jon Snow percebe a agilidade e a habilidade do, entre aspas, verdadeiro Senhor dos Ossos, sem saber que ele é na verdade Mance Rayder. Mais tarde, ao receber notícias de que Arya Stark está prometida a Ramsay Bolton, Melisandre sugere enviar o falso Senhor dos Ossos para resgatá-la. Jon se recusa, pois não confia nele. Para convencê-lo, Melisandre revela que o homem diante dele é, na verdade, Mance Rayder. Ela argumenta que Mance tem uma dívida de vida com Jon e que, além disso, seu filho está sob a guarda do Senhor Comandante. Contudo, Mance não sabe que Jon trocou seu filho com o de Gilly. O que vai acontecer em seguida vamos descobrir apenas no próximo livro. Se a verdade vier à tona, pode gerar inúmeras consequências.
A situação poderia levar a novos conflitos internos, deixando a muralha ainda mais vulnerável diante das ameaças que se aproximam. Mance parte para Winterfell acompanhado de 6 esposas de lança, disfarçado como um bardo chamado Abel, um anagrama de Bael o Bardo. Ele afirma que as mulheres são suas parentes ou seguidoras. Durante o casamento de Ramsay, Mance toca diversas músicas no banquete. Com o Winterfell tomado pela neve e uma tempestade se intensificando, as esposas de lança começaram a assassinar soldados nortenhos. As suspeitas inicialmente recaíram sobre Theon Greyjoy, depois sobre cavaleiros Manderly, gerando tensão entre Boltons, Frey e senhores do norte. Mance e suas companheiras convencem um relutante Theon a ajudá-los a libertar Arya, que na verdade era Jeyne Poole. Temendo ser punido, Theon hesita, mas cede diante da pressão. Disfarçadas como criadas trazendo água para o banho de Arya, as esposas de lança entram no quarto da jovem. Lá, uma delas troca de lugar com Jeyne Poole, que é vestida como serva para ser retirada do castelo sem levantar suspeitas. A mulher, chamada Esquilo, permaneceria no quarto para escapar depois pela janela. O plano parece bem sucedido até que Jeyne, em pânico, grita e revela a localização do grupo. Theon e Jeyne não têm escolha senão saltar das muralhas de Winterfell para a neve abaixo. Na chamada Carta do Bastardo, supostamente escrita por Ramsay Bolton, é relatado que Mance foi capturado. Ramsay afirma que ele está preso em uma gaiola, vestido com um manto feito das peles das 6 esposas de lança que o acompanharam. No entanto, a veracidade da carta e o destino de Mance permanecem incertos. Na série Game of Thrones, a trama envolvendo Mance Rayder e a missão de resgate de Sansa Stark sofreu grandes mudanças em relação aos livros. Uma das diferenças mais marcantes é a ausência de Jeyne Poole, a personagem que nunca apareceu em Game of Thrones. Nos livros, Jeyne Poole era uma amiga de infância de Sansa Stark e filha do intendente de Winterfell. Após a queda da casa Stark, ela foi levada para Porto Real e posteriormente enviada para o norte sob o pretexto de fingir ser Arya Stark. Ramsay Bolton se casa com Jeyne, utilizando-a como peça de seu jogo político, enquanto Jon Snow recebe a informação enganosa que Jeyne Poole era Arya Stark. Já na série, essa trama toda foi alterada. Sem a presença de Jeyne, a própria Sansa Stark foi forçada a se casar com Ramsay Bolton. Essa mudança altera consideravelmente os arcos de vários personagens, incluindo Theon Greyjoy, que nos livros auxilia Jeyne em sua fuga, e Mance Rayder, que participa ativamente do plano de resgate. Na adaptação televisiva, Mance é queimado vivo sem a troca de identidade feita por Melisandre, e sua tentativa de resgate simplesmente não ocorre. Essas diferenças demonstram como a série simplifica a narrativa, retirando personagens secundários e redistribuindo eventos para outros personagens já estabelecidos. Enquanto na série ele foi apenas um detalhe esquecido, nos livros Mance Rayder ainda vive, e nos próximos capítulos de Os Ventos do Inverno, seu destino pode mudar Westeros para sempre. O que vocês acham que vai acontecer com ele nos livros? Me conte nos comentários. Não se esqueça de deixar o like para que eu continue trazendo vídeos toda semana por aqui. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.